Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Você está feliz? Então, olhe para o seu irmão da direita, da esquerda, dá um sorriso para ele. Diga para ele assim: que bom que você veio. E antes de você se assentar, eu gostaria que você... Amém. Abrace o seu irmão da direita ou da esquerda, de dois em dois. Antes de você se assentar, eu gostaria que você fizesse uma oração por ele. Não fique ninguém sozinho, por gentileza. De dois em dois, abrace essa pessoa e por um minuto, ore por ele. Ore por ela. Talvez você só ouviu domingo, no culto da manhã ou no culto da noite. Talvez você, hoje já é quinta-feira, você viveu uma semana muito corrida. Você talvez não teve muito tempo para orar por você ou até mesmo por alguém. Então este é o momento de você orar pelo seu irmão. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nesta noite, nós, Senhor, queremos orar pela vida uns dos outros. Esse irmão, Senhor, está orando pelo seu irmão, por essa pessoa. Talvez é um membro da sua família, ou até mesmo apenas um irmão da igreja, que está junto com ele. Senhor, nós não sabemos quais são as lutas, quais são as dificuldades, o que eles têm enfrentado nesta semana, que se iniciou domingo até aqui, já que hoje é quinta-feira, estamos já caminhando para o final desta semana. Mas eu tenho a certeza, Senhor, que em todo o tempo, o Senhor esteve com cada um deles. O Senhor está com este irmão, o Senhor está com esta irmã. E que o Senhor possa, neste instante, ouvir esta oração do teu filho, que agora ora e intercede em favor desse seu irmão, dessa sua irmã, do marido, da esposa, ou do filho, do parente, em nome de Jesus. E para a tua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode se assentar por gentileza. Vamos aplaudir. Aplauda ao Senhor Jesus. Bem forte para Jesus, porque Ele merece toda a honra, glória e louvor, desde agora e para sempre. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4, 2 Samuel 4, versículo 4, 4:4, obrigado. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, Velho Testamento. Quem trouxe a sua Bíblia, quem não trouxe, fica do lado do irmão, acompanha com ele. 2 Samuel 4, depois você pode deixar a Bíblia aberta, porque nós vamos depois decorrer sobre outros capítulos. 2 Samuel 4, versículo 4, diz assim: todos acharam? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Diga Mefibosete. Diga Mefibosete. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. E a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, eu não sei como este irmão, como esta irmã entrou aqui nesta noite, como esta pessoa que nos assiste, que nos ouve, está vivendo, mas o Senhor conhece a vida de cada um de nós. Espírito Santo, Tu tens a liberdade nesta noite para tocar
nas vidas, nos corações, através desta palavra. Que o Senhor encha a nossa vida e o nosso coração e nos ensine mais uma vez nesta noite aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Uma pequena introdução para você entender. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas, príncipe, e Mefibosete era seu filho. Então, ao saber da morte de Saul e Jonatas em batalha, a notícia chegou até o reinaldo lá em Israel, no castelo lá, e então Jonatas morreu, assim como Saul, e chegando a notícia, a sua ama no palácio, falei castelo, desculpa, palácio, a sua ama pega aquele menino de 5 anos de idade, e no âmbito de sair, de fugir, porque segundo conta a tradição, quando um rei morria em batalha, o próximo rei, ele mandaria matar toda a linhagem do rei anterior. Então, Mefibosete, como sendo um dos filhos de Jonatas, sendo filho de Jonatas, ele estava correndo perigo de morte. E a Bíblia diz então que aquela mulher, sabendo disso, por isso ela o pega de uma forma rápida e corre. E quando ela corre, a Bíblia diz que ela o deixa cair. E quando ele cai, ele quebra os 2 pés. E Mefibosete fica aleijado dos 2 pés. Eu tento imaginar, porque muitas coisas às vezes são inimagináveis, uma criança de 5 anos, que era perfeita, vivia num palácio, onde ela tinha tudo do bom e do melhor, onde ela comia bem, onde ela se vestia bem, onde tinha servos que cuidavam dele, de toda a sua vida. Então ele tinha tudo do bom e do melhor. E de repente, tudo aquilo que ele tinha se acabou. De repente, tudo aquilo que ele tinha não existia mais. Ele sai e nessa fatalidade, ao cair, quebra os 2 pés, fica aleijado. Imagina a dor desta criança. Não podia nem procurar um médico, não podia nem cuidar, porque ele tinha que sair dali o mais rápido possível, porque se o achassem, com certeza o matariam. Então Mefibosete, ele foge. E por um tempo não se ouve falar mais da sua história, da sua vida, por um tempo. Diz a Bíblia que em 2 Samuel 5, os acontecimentos eles dão continuidade. Em Samuel 5, Davi assume o reinado de Israel. Em 2 Samuel capítulo 6, Davi traz a arca a Jerusalém. Em 2 Samuel capítulo 7, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Em 2 Reis capítulo 8, Davi narra as vitórias que ele teve contra os seus adversários, Davi. Agora vá comigo para mesmo 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 em diante. 2 Samuel capítulo 9, do verso 1 em diante. Então Mefibosete sai do palácio às pressas, a sua ama o deixa cair e ele se torna coxo por quebrar os 2 pés. E aqui em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba?
Sou teu servo, respondeu ele. Verso 3. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Veja que Davi, eu acredito que Davi, que Deus, o Senhor, fez com que Davi lembrasse da aliança que ele havia feito com Jonatas. Davi havia feito um pacto de sangue com Jonatas. E qual era essa aliança? Que eles prometeram que nunca cortariam a bondade para a casa um do outro. Eles prometeram isso. Então eu penso que Deus fez Davi, naquele instante, já aqui no capítulo de número 9, lembrar disso. Então ele pergunta para Ziba: há alguém ainda da casa de Saul? Resta alguém vivo? Resta alguém para que eu possa usar de bondade? E Ziba fala sim. Ou seja, Ziba sabia que Mefibosete existia. Ziba sabia que Mefibosete estava escondido na casa de Maquir, mas nunca fez nada. Irmãos, você sabia que muitas vezes as situações que nós vivemos na nossa vida, que muita gente sabe o que estamos vivendo, mas ninguém faz nada. Quantas pessoas você conhece que está sofrendo, seja por causa de uma doença, seja por causa muitas vezes de uma atitude errada, de um erro do passado, pessoas até mesmo que estavam na igreja, pessoas que muitas vezes tinham ministério, mas hoje estão escondidas, e muitos sabem a situação, mas assim como Ziba, não fizeram nada, não fazem nada. Ziba então, continuando, diz aqui, versículo 3, mais uma vez: perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Veja que Ziba, ele assume aqui um papel, de por defeitos. Porque Davi não perguntou se ele tinha algum tipo de defeito. Davi perguntou se havia alguém que ele pudesse usar de bondade. Mas Ziba já disse: olha, tem sim, tem um aleijado, chamado Mefibosete. E ele é aleijado, lá na casa de Maquir, em Lodebar. Veja como Ziba, ele, mesmo sabendo da existência de Mefibosete, não ter feito nada, nunca fez nada, Ziba, ele disse: ele é aleijado. Você já viu aquela pessoa que é usada pelo inimigo das nossas almas para acusar outras pessoas? Talvez alguém chega para o outro e diz: olha, você viu aquele irmão? Nossa, que bênção, né? Aí ele diz: mas ele errou, né? Ele pecou. Você não sabia? Ele canta que é uma beleza, mas você não sabe nada. Prega muito bem na igreja, mas você não sabe o que ele fez. Ziba fez isso. Ele diz: tem lá um filho de Jonathan, Mefibosete, mas ele é aleijado. Eu acredito que Davi, ele, naquele momento, ele disse: manda chamar. Onde ele está? Está na casa de Maquir. Quem era Maquir? Maquir era um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha condições, um homem bom. Por mais que ele estivesse em Lodebar, que era uma terra de pasto infrutífero, não dava nada. Segundo o hebraico, Lodebar significa sem pasto ou lugar de esquecimento.
Era lá que Mefibosete estava, no lugar de esquecimento. Ninguém lembrava dele. Será que em algum momento da nossa vida, irmãos, parece que nós não estávamos em Lodebar? As pessoas se esqueceram de nós? Será que em algum momento da nossa vida nós não pensamos, parece que nada acontece? Parece que estamos sós. Maquir, ele cuidou daquele garoto desde o dia que ele chegou na casa de Maquir. Aleijado, com 5 anos, Maquir cuidou dele. Maquir sustentou ele. Mesmo numa terra do esquecimento. Você sabia que muitas vezes nós nos sentimos assim, sós. Nos sentimos que parece que as nossas orações não são ouvidas. Que parece que tentamos e as coisas não vão. Parece que outras pessoas vêm e contam o testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida dela, daquilo que Deus fez, e você muitas vezes olha para a sua vida e parece que você está em Lodebar, na terra de esquecimento. Mefibosete estava lá. Mefibosete foi derrubado. E quantas pessoas têm sido derrubadas por outros? Quem sabe há pessoas aqui nesta noite, ou que nos assiste, recebeu uma palavra de alguém e foi derrubado. Foi vítima de uma calúnia, de uma fofoca, foi derrubado. Quem sabe há pessoas que tinham um ministério, tinham um chamado de Deus, e alguma coisa aconteceu, ele foi derrubado. E quando derrubado, os pés espirituais, os 2 pés espirituais foram quebrados, porque as pessoas não conseguem mais caminhar. Elas não conseguem mais prosseguir. Quanta gente está afastada da igreja, que não consegue mais vir a uma igreja, que não consegue mais orar, que não consegue dobrar os seus joelhos, buscar a Deus, porque foram derrubadas por alguém. Mas eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, que nós vamos ser como Maquir, que Deus vai levantar Maquirs para ajudar você, porque a casa de Maquir significa casa de restauração, e o mesmo Maquir que ajudou Mefibosete, que cuidou dele, é o mesmo Maquir que lá na frente, quando Davi sai escondido, correndo do seu filho Absalão, fugido, cansado, descalço, fugido, porque o seu filho queria matá-lo. Quem cuidou de Davi foi Maquir. Se você não sabia, está lá em 2 Samuel capítulo 17, versículo 27. Você pode ler na sua casa, como lição de casa. Esse mesmo Maquir que cuidou de Mefibosete, ele cuidou de Davi, lá na frente. Maquir então tinha um coração ajudador, ele gostava de cuidar, de ajudar. Eu penso que quando Maquir chegou lá, quando Mefibosete chegou na casa de Maquir, Maquir disse: não, deixa ele aí, eu vou cuidar dele, mesmo escondido. Quantas pessoas talvez disseram: nossa, mas olhavam para Mefibosete e disseram: nossa, coitado, né? Coitado desse menino, coitado desse aleijado. Mal sabiam eles o que Deus estava preparando para Mefibosete. Quantas pessoas, irmãos, olham para nós e não nos valoriza. Olha para você e não te valoriza. Muitas vezes pessoas de dentro da própria casa. Mas a Bíblia diz, então, que Davi, ele disse: manda chamar, vai buscar Mefibosete.
E eu penso que quando Mefibosete estava lá na casa de Maquir, de repente ele começa a ouvir barulhos de carruagem, de cavalos, de soldados. Então Mefibosete pensa: pronto, estão vindo me matar. Descobriram que eu estava aqui, estão vindo me matar. Porque lembram-se da tradição que nós falamos? Que eles tinham que matar toda a linhagem do rei anterior. Eu penso que Mefibosete pensou: agora vão morrer. Segundo alguns historiadores, nesta época que Davi mandou buscar Mefibosete, ele deveria ter aproximadamente de 14 para 15 anos. Um jovem. Eu vou morrer. E de repente alguém chega na porta de Maquir e bate, pergunta: você é Maquir? E diz: sim. Nós viemos buscar um menino, um garoto, e nós sabemos que ele está aqui. Mefibosete. Talvez Maquir poderia perguntar: mas o que vocês querem com ele? O que vão fazer com ele? E talvez alguém disse: não se preocupe, o rei manda chamar. Não para matá-lo, mas para honrá-lo. Ah, irmãos, o Senhor manda chamar a mim e a você. Talvez você por algum tempo esteve numa terra de esquecimento. Talvez ninguém se lembra de você. Talvez ninguém olha para você. Ninguém dá valor a você. Mas o rei manda chamar o aleijado, aquele que ninguém dava nada, aquele que era um desconhecido, aquele que quando criança tinha tudo e agora não tinha nada, aleijado, improdutivo, que andava se arrastando. O rei manda chamar. E eu penso que Mefibosete vinha se arrastando. Vieram os soldados, o pegaram e colocaram na carruagem real. Na carruagem real. Mefibosete, sem entender muita coisa, acredito, e foram para o palácio. E quando ele foi chegando, eu acredito que ele olhou e se lembrou de quando ele saiu de lá às pressas, com 5 anos, e os seus pés foram quebrados. Vamos ler o texto? Verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou: vamos ler novamente o verso 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. E eu penso que Mefibosete ficou ali naquela expectativa. Então Davi lhe diz no verso 7, não tenha medo. Mefibosete ainda não sabia o que iria acontecer com ele. Mas assim que ele chegou diante do rei, o rei disse a ele, não tenha medo. Diga para o seu irmão, não tenha medo. Porque você está na presença do rei. Não mais do rei Davi, mas na presença do rei dos reis e do Senhor dos senhores. Ele está aqui. E um dia todos nós vamos estar na presença dele. Um dia, eu e você, quem vai estar na presença dele? Vamos estar lá. E ele vai dizer, entrai benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Davi disse, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Aleluia. Ah, Mefibosete, que não tinha nada, que saiu pobre do palácio,
e foi criado na casa de Maquir. Não tinha nada, não tinha herança, não tinha nada. Agora ele estava de volta ao palácio. Deus estava restituindo a casa de Mefibosete. E Davi disse: eu vou cuidar de você, você vai comer na minha mesa, você vai sentar comigo, Mefibosete, e eu vou te dar tudo que era de Saul, as terras, tudo que era de Saul eu vou te dar, porque é teu. Aleluia, restituição. Quem precisa ser restituído aqui nesta noite? Levante a sua mão. Você precisa de restituição. Creia que você está na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e Ele tem restituição para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E Ele diz mais, verso 8: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete se via como um cão morto, um homem que se arrastava pelo chão. Ah, irmãos, como você se vê? Pergunte para o seu irmão: como você se vê? Talvez ele não vai dizer, claro, como um cão morto, mas talvez ele pense: eu sou os mais pequenino, eu sou aquele que ninguém conhece, que ninguém vê. Eu sou aquele que ninguém dá nada por ele, que ninguém dá nada por ela. Eu sou aquele que está morando na terra do esquecimento. Ninguém me ouve, ninguém me vê, ninguém fala comigo, ninguém me manda uma mensagem perguntando se eu estou bem, se eu preciso de alguma coisa. Porque a nossa vida, irmãos, ela é muito corrida. E quando você percebeu, você levantou, você trabalhou e você deitou para dormir de novo. E você olha para o seu dia, quando você coloca a cabeça no travesseiro, e você faz aquela reflexão daquele dia. Mais um dia passou. Quanta gente você conhece que precisa de um abraço, que precisa apenas de uma mensagem, dizendo: fica firme, você vai vencer. Não desista. Estou orando por você. Que sejamos como Maquir nesta noite. Alguém que cuida. Alguém que preocupa. Alguém que está ali cuidando. Aleluia. Então, verso 9: o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele, à família dele. Verso 10: disse Davi a Ziba: você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você está entendendo? Ziba iria trabalhar para Mefibosete, ia cultivar a terra, ia cuidar para ele. É o que nós lemos aqui. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Verso 11: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Você entendeu o que Deus fez? Deus, através de Davi, disse: olha, Ziba, você vai trabalhar para Mefibosete. Você vai plantar, você vai colher. E Mefibosete, ele vai comer à minha mesa, ele vai estar comigo. Por isso o tema da mensagem é um lugar na mesa. Deus tem um lugar na mesa para você. Deus tem um lugar na mesa para mim. Mesmo que em alguns momentos nos sentimos aleijados.
Mesmo que em algum momento da nossa vida a gente diz: eu errei, eu pequei. Como diz alguns, pisei na bola. Mas irmãos, glória a Deus, que Deus não leva em conta o nosso pecado. Glória a Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E olha, eu vi uma frase esta semana, e eu tenho carregado essa frase comigo essa semana, que diz que se Deus te despertou hoje de manhã, é porque Ele ainda tem um plano na sua vida. Se Deus te levantou hoje de manhã, Ele ainda tem algo para fazer com você ou através de você. Você não vai morrer enquanto Deus não realizar aquilo que Ele tem para a sua vida. Por isso, todos os dias de manhã, quando você acordar, a primeira coisa que você possa fazer é dizer: Senhor, obrigado, porque eu levantei, eu despertei, e esse é o dia que o Senhor me dá, que o Senhor me proporciona, que o Senhor vai fazer com que eu viva este dia. Seja bom ou ruim, você não vai estar só. Seja se sentindo aleijado, seja se sentindo esquecido, lembre-se, o rei mandou chamar. Um dia, Deus olhou para esta terra e não viu nenhum justo sequer. Estávamos todos condenados a morrer e ir para o inferno. Mas Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, para perdoar os meus e os seus pecados, para tirar da sarjeta aquele que está lá jogado, que ninguém dá valor. O Senhor levanta. Jesus, quando Ele veio, Ele disse: eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso que Jesus, Ele entrava onde estavam os enfermos e curava. Por isso que Jesus, quando Ele caminhava e a multidão seguia, Ele curava os enfermos, porque Jesus amava, Jesus tinha compaixão, Jesus queria ver aquela pessoa bem. Por isso que Ele não se preocupava com o que os fariseus pensavam dEle, ou diziam dEle. O que Jesus queria era salvar mais um, era curar mais um. E esse deve ser o desejo da igreja, irmãos, nessa reta final da igreja aqui na terra. É você querer ver alguém na casa do Senhor, ser usado como maquir para cuidar de alguém. Assuma um compromisso de orar por um irmão da igreja. Sabe aquele irmão que não tem vindo? Ore por ele. Manda uma mensagem para ele, diga a ele: olha, nós estamos sentindo a sua falta. Você é precioso, o rei manda te chamar. Faça isso, e você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, o que Deus vai fazer através de nós. Não há tempo para nós mesmos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ah, pastor, mas todo dia, todo culto é falado, porque Jesus está voltando, e o rei está chamando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por um momento do seu dia, não pense na conta que você tem para pagar. Não pense no carro que você tem que arrumar. Não pense no trabalho em si. Pense em alguém que você pode ajudar. Lembre-se de alguém que você conhece, que está afastado da igreja, que talvez você não vê há muito tempo. Se você tem um contato, mande uma mensagem. Fale. Deixe Deus usar você, como Maquir foi usado para cuidar de Mefibosete. Mefibosete
passou a comer à mesa do rei. Por causa de uma aliança que Davi havia feito com Jonatas? Sim. Mas eu creio que Deus não esqueceu de Mefibosete. Amém? Você pode curvar a sua cabeça um momento? Eu não sei o que você viveu na sua vida. Eu não sei, ou até mesmo o que você está vivendo ou está passando. O que você teve que enfrentar. Será que alguém quebrou os seus pés? Você que nos assiste, será que alguém quebrou os seus pés? Será que hoje você se encontra triste, desanimado? Se encontra em Lodebar, na terra de esquecimento? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: hoje o rei manda chamar. Ele ama você. Ele nos ama. Então você que está aqui nesta noite, que o Senhor te trouxe aqui, que você guarde no seu coração que você é precioso, é preciosa aos olhos do Senhor. Que você custou um preço muito alto, um preço de sangue. Que Jesus ama você, independente dos seus erros, independente das suas falhas, independente dos seus pecados, independente do tempo que você se afastou, ficou longe, do tempo que você foi apenas um espectador. O Senhor, hoje Ele te chama. Se há alguém aqui nesta noite que por algum motivo se afastou da igreja, que por algum motivo alguém derrubou você, e você não teve forças com os pés espirituais para prosseguir, e hoje você quer ouvir o chamado do Senhor sobre a sua vida. Se há alguém aqui nesta noite que precisa voltar para Jesus, aí mesmo no seu lugar, se há alguém, levante uma das suas mãos e nós vamos orar por você. Se houver alguém. Se não houver alguém que precisa voltar, mas que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, Jesus ama você. Talvez você diz: ah, pastor, mas eu tenho vício. Ah, pastor, mas eu faço isso, faço aquilo. Deixa eu resolver a minha vida primeiro. Não. Venha como estás. Quem muda é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. A Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se há alguém aqui que precisa receber Jesus, levante uma das suas mãos para o céu, e eu vou orar por você nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Você que está aqui, que viveu tempos difíceis, que viveu em Lodebar, que viveu tempos esquecido, que se achou esquecido, abandonado. Se há alguém aqui nesta noite que precisa fazer esta oração comigo, que precisa entregar o seu coração ao Senhor e firmar os seus passos, porque o Senhor tem um lugar na mesa para você. Irmãos, o Senhor tem um lugar na mesa para mim e para você. É tempo de nós nos assentarmos à mesa do Senhor, de nós estarmos firmes com Deus, de nós estarmos firmes na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós vamos louvar uma canção. Enquanto os irmãos vão estar louvando, eu peço que você ore, que você fale com Deus. Ele conhece a sua vida. Eu não conheço, pastor Diego não conhece, pastor Jackson não conhece, pastor Fernando não conhece, os pastores não conhecem, mas Deus conhece. Deus conhece como está a sua vida, como está o seu coração. Talvez há pessoas que estão aqui nesta noite que disseram esta semana:
eu vou desistir de tudo. Eu não aguento mais. Eu estou a ponto de desistir, de ir embora. Eu não aguento mais essa vida. Quem sabe há pessoas aqui nesta noite que olham para a sua casa, olham para a sua família e dizem: eu não sei mais o que eu faço. Eu oro, eu jejuo, estou na igreja, mas eu não sei mais o que eu faço. Acredite que nem tudo está perdido. Mefibosete jamais poderia imaginar que ele sairia de Lodebar e voltaria para o palácio. Ele jamais poderia imaginar. Mas Deus mandou chamar. O rei mandou chamar. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Aleluia. De Deus. Você pode dar a mão para esse irmão que está do seu lado, mesmo sentado, dê a mão para ele. És fiel em todo tempo. Diga para ele: eu quero ser um maquir na sua vida. Eu quero ser um maquir da sua vida. Eu quero cuidar de você. Quando você se sentir aleijado, eu quero cuidar de você. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não. Eu quero cuidar de você. Eu quero ser maquir na sua vida. E se você não tem ainda um maquir, eu quero declarar que o Senhor vai levantar maquirs na sua vida. Em nome de Jesus. Deus vai levantar. Aleluia. Tua presença me conforta. Se alguém te derrubou Sei que és meu Pai. por palavras, por ações, se alguém te derrubou porque você confiou nele, porque você confiou nela, se você viveu um relacionamento que não deu certo, você foi derrubado, meu irmão, você foi derrubada, minha irmã. Mas hoje o Senhor tem um lugar na mesa para você. O Senhor tem um lugar na mesa para você. Aleluia. O Senhor tem um lugar na mesa para você. Com todo fôlego que tenho, Cante eu cantarei a bondade do Senhor. a bondade de Deus. Aleluia. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Aleluia. Com todo fôlego que tem, Seja maquir na vida de alguém. eu cantarei. Seja maquir na vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Quando você chegar aqui no domingo de manhã para a ceia, ou amanhã mesmo, na sexta-feira no culto de oração, diga para aquela pessoa que vai estar aqui com você, diga: olha, eu quero ser um maquir na sua vida. Talvez a pessoa não vai entender nada. Aí você vai dizer: assista o culto de quinta-feira, você vai entender. No domingo você vai dizer para alguém: eu quero ser um maquir na sua vida. Ela não vai entender nada. Você vai dizer: assista e compartilhe o culto de quinta-feira, e você vai entender. Mas não só o culto de quinta-feira, o culto de domingo. Compartilhe, divulgue, seja um maquir. Talvez você não consegue falar, não sabe como falar, como evangelizar. Irmãos, pegue o link dos cultos, das mensagens, e coloque nas suas redes sociais. Coloque nos TikToks, coloque no Instagram, no Facebook. Anuncie aos quatro cantos a palavra do Senhor. Se você não consegue falar, distribua para aqueles que falam.
E Deus vai honrar a sua vida. Seja Maquir na vida de alguém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Aleluia.